A princesa Anne encerrou sua turnê australiana em Brisbane, prestando homenagem aos militares falecidos em serviço em um dia de luto. Senhor, antes do amanhecer, uma única frase do Palácio de Buckingham abalou a Grã-Bretanha profundamente. O rei Charles fez um anúncio devastador sobre a princesa Anne, e as consequências vão muito além da família real. O que se desenrolou dentro do palácio nas últimas semanas é muito mais trágico, complexo e impactante do que qualquer um imaginava. As consequências ocultas, aquilo que o público nunca deveria ter visto. NAS Language Not Registered for Generation Horrors, que se seguiram ao devastador anúncio do rei Charles sobre o novo papel da princesa Anne. A Grã-Bretanha absorveu o choque com uma espécie de silêncio solene e incrédulo. Mas, enquanto as manchetes se concentravam nas consequências públicas, outra história, muito mais delicada, começou a se desenrolar por trás dos muros protegidos do Palácio de Buckingham. Era uma história que o público nunca deveria ter presenciado. Uma história que nasceu não da cerimônia ou do protocolo, mas do custo humano de uma decisão que carregava o peso de uma era. Dentro do palácio, a atmosfera mudou quase que imediatamente. Os corredores que antes fervilhavam com um ritmo constante e previsível, agora carregavam a tensão contida de conversas sussurradas e passos apressados. Funcionários que haviam servido a vários monarcas trocavam olhares que não precisavam de tradução. Eles conheciam os sinais. Já tinham visto versões disso antes. Momentos em que a instituição se preparava para a transição, muito antes de reconhecê-la publicamente. Momentos em que a coroa, em seu jeito silencioso e inflexível, se preparava para o futuro, antes que o presente estivesse pronto. O primeiro sinal das consequências internas surgiu no final daquela tarde, quando o secretário particular do rei convocou um seleto grupo de assessores sêniores para a Sala Azul, um espaço normalmente reservado para assuntos delicados de Estado. O que tornou a reunião notável não foi o momento em que ocorreu, mas a sua urgência. Não se tratava de discussões de planejamento a longo prazo. Eram instruções firmes, imediatas e inequivocamente desencadeadas pelo anúncio do rei. Todos os dossiês informativos foram atualizados para refletir a nova realidade. As responsabilidades da princesa Ana deixaram de ser suplementares. Tornaram-se estruturais, permanentes, e em vários casos substituíram discretamente funções antes reservadas ao próprio soberano. Os conselheiros notaram a mudança, mas nenhum ousou dizer em voz alta o que já estava implícito entre eles. A decisão do rei não era meramente estratégica, era preparatória. Enquanto os documentos eram revistos no andar de cima, a princesa Ana retornou aos seus aposentos privados, fechando a pesada porta atrás de si. Pela primeira vez, desde o anúncio, finalmente permitiu-se um momento de tranquilidade. Ela não se sentou. Caminhava de um lado para o outro, passos lentos e controlados por toda a extensão da sala. Os mais próximos de Ana sempre a descreveram como inabalável, uma mulher forjada em partes iguais de disciplina e senso de dever. Mas até mesmo os alicerces mais fortes tremem sob o peso de uma instituição inteira. O que mais a impressionou não foi a carga de trabalho, nem o escrutínio público, que certamente se intensificaria nas próximas semanas. Foi a razão por trás da decisão do rei, uma razão que ela compreendera muito antes de o público sequer vislumbrar qualquer turbulência. Durante meses, ela observara os sinais. O jeito como Charles fazia uma pequena pausa, antes de se levantar, como apoiava a mão na borda da mesa, para se equilibrar, como sua respiração se aprofundava, ao final de longos compromissos. O palácio não dissera nada, é claro, mas Anne sabia. Uma irmã sempre sabe. E agora, essa verdade não dita se manifestara na forma de seu novo papel. Um papel que ela nunca buscara e nunca precisara publicamente confirmado. O dever sempre a guiara. Mas isto era diferente. Era a monarquia transferindo silenciosamente o seu peso para os seus ombros. Enquanto Ana estava à janela, observando o céu de inverno mergulhar no crepúsculo, uma batida suave interrompeu os seus pensamentos. Era Catarina, com uma expressão gentil, mas marcada pela preocupação. Entrou sem disfarce
Como só a família sabe fazer, Catarina não disse nada a princípio. Simplesmente ficou ao lado de Ana, partilhando a verdade silenciosa que nenhuma das duas desejava dizer em voz alta. A monarquia estava mudando, e Ana havia acabado de se tornar seu pilar. Enquanto isso, em Clarence House, o rei Charles estava sentado sozinho em seu escritório, o peso do dia o envolvendo como um manto pesado. O anúncio fora necessário. Ele sabia disso, mas a necessidade não atenua a dor das consequências. No silêncio, permitiu-se o tipo de reflexão que os monarcas raramente se permitem. Pensou em Ana, como uma jovem austera, mesmo naquela época ferozmente leal, incrivelmente firme. Pensou nas décadas em que ela desempenhou as funções menos glamorosas da monarquia, sem reclamar, sem se cansar, sem esperar reconhecimento. E agora, num momento em que a maioria consideraria se afastar da vida pública, ele lhe pedira que assumisse ainda mais responsabilidades. Seus olhos se voltaram para a fotografia emoldurada em sua mesa. Os irmãos lado a lado em Balmoral, pouco antes do falecimento da mãe. Um momento de calmaria antes que o mundo mudasse sob seus pés. Agora, tudo se movia novamente. E Anne, sua irmã firme, estava entrando na tempestade que ele não conseguia mais enfrentar sozinho. Do outro lado do palácio, William reunia-se em particular com seus conselheiros, absorvendo as implicações a longo prazo da decisão do rei. Embora a apoiasse integralmente, ele também compreendia a verdade por trás dela. A coroa estava discretamente colocando Ana como a força estabilizadora em um momento de transição frágil. Um sinal de que a instituição se preparava para possibilidades que o público ainda não havia sido informado de que deveriam considerar. O capítulo termina com um detalhe que quase ninguém fora do palácio jamais saberia. Naquela noite, muito depois das luzes do palácio se apagarem, Ana caminhou pelo corredor silencioso que levava ao gabinete particular do rei. Ela parou à porta, expirou lentamente e entrou. A conversa, que se seguiu pacífica, honesta, comovente, marcou o verdadeiro início de seu novo papel. Não um título, não. Um dever, uma promessa. Os sinais silenciosos que ninguém percebeu, até que fosse tarde demais. A história do anúncio devastador do rei Charles não começou na manhã em que foi divulgado. Começou nos dias tranquilos e banais que o antecederam. Dias que pareceram comuns ao público, mas que carregavam uma mudança sutil e inconfundível dentro dos muros da monarquia. Aqueles que trabalhavam mais próximos do rei perceberam os primeiros sinais, não por meio de gestos dramáticos ou mudanças repentinas, mas pelos pequenos detalhes que a história mais tarde revela como avisos. Um passo em falso aqui, um compromisso mais curto, ali, uma pausa durante as reuniões que parecia mais longa do que deveria. Nada disso era suficientemente alarmante. Tudo era suficientemente claro para aqueles que realmente o compreendiam. Para a princesa Anne, a mudança não foi uma surpresa. Ela a pressentia semanas antes, muito antes de os assessores elaborarem seus memorandos cuidadosamente redigidos. Anne sempre fora o membro da família real que enxergava através das coisas em vez de apenas contorná-las. Ela notou a maneira como Charles se preparava, após longas reuniões, a rigidez passageira em sua postura, as aparições públicas cada vez mais seletivas. Ela não fez perguntas não por descaso, mas porque conhecia Charles o suficiente para entender que ele protegeria a imagem da monarquia, mesmo que isso lhe custasse o próprio conforto. O que a incomodava não eram apenas os sinais físicos, mas o retraimento silencioso e emocional que começara a ocorrer em paralelo. A portas fechadas, funcionários de alto escalão mantinham suas próprias conversas sussurradas, cada uma carregada de mais tensão que a anterior. Na ala de comunicação do Palácio de Buckingham, assessores começaram a rastrear padrões na carga de trabalho de Charles que sugeriam uma recalibração tácita. Documentos eram delegados com maior antecedência. Declarações públicas eram analisadas com mais rigor. Compromissos antes garantidos pelo rei
passaram repentinamente a estar sujeitos à confirmação. Essas notas, sempre discretas, sempre sutis, sinalizavam uma verdade que o protocolo os impedia de dizer em voz alta. O monarca estava preparando o terreno para um ajuste interno significativo. Ao mesmo tempo, o contato do Ministério das Relações Exteriores tornou-se cada vez mais atento aos pedidos do palácio. Memorandos chegavam com frequência incomum, enfatizando a necessidade de flexibilidade de agenda e espaço para manobras diplomáticas. Internamente, os analistas notaram um estreitamento na comunicação, o tipo de mudança que normalmente precede uma alteração estratégica. Não foi drástico o suficiente para atrair a atenção do público, mas era inconfundível para aqueles que já haviam vivenciado transições antes. A monarquia, sem dizer uma palavra, caminhava lentamente para um momento de recalibração, um momento que acabaria por recair sobre os ombros da princesa Anne. A própria Anne atravessou essas semanas com uma firmeza discreta, recusando-se a reconhecer a crescente suspeita que a consumia. Ela comparecia aos compromissos com a sua habitual eficiência, apertava mãos com uma compostura inabalável e mantinha o ritmo dos deveres reais com uma disciplina e firmeza que poucos conseguiam igualar. Contudo, por baixo da sua aparência inabalável, sentia o peso de uma verdade que ainda não tinha expressado. Sabia que o mundo em breve estaria a olhar para ela e sabia também que dar um passo em frente significava assumir um papel moldado, não pela ambição, mas pela necessidade. O segundo sinal chegou quando assessores seniores começaram a preparar briefings de contingência invulgarmente detalhados. Esses documentos, revestidos de linguagem clínica, delineavam possíveis estratégias para redistribuir tarefas cerimoniais específicas caso o rei necessitasse de uma redução em sua agenda. O tom era cauteloso, quase dolorosamente cauteloso. Os funcionários que revisaram os memorandos trocaram olhares que transmitiam o que as próprias palavras se recusavam a admitir. Tais preparativos não eram rotineiros. Tal planejamento não surgia sem motivo, e tais documentos jamais eram redigidos, a menos que a monarquia estivesse se preparando para algo que o público ainda não deveria saber. A reação da princesa Anne a essas mudanças internas foi imediata, mas discreta. Ela passou a fechar a porta do escritório com mais frequência. Solicitou reuniões mais longas e silenciosas. Revisou sua própria agenda com uma intensidade que sugeria que estava se preparando pouco a pouco para uma mudança que esperava não acontecer, mas que parecia cada vez mais inevitável. Não havia pânico nela, nem medo, apenas a firme constatação de que a monarquia estava entrando em uma fase em que seu papel se expandiria de maneiras que poucos haviam previsto, e menos ainda estavam preparados para administrar. Entretanto, o rei Charles manteve a dignidade exterior esperada de um soberano. Publicamente, permaneceu sereno, sorrindo quando necessário. Solene, quando exigido, belo em cada gesto. Mas aqueles que o conheciam intimamente viam o peso sutil da responsabilidade sobre seus ombros. A monarquia havia enfrentado meses turbulentos, tensões internacionais crescentes, escrutínio público implacável e o peso interno de decisões que nenhum monarca deseja tomar. Cada fator, isoladamente, era administrável. Juntos, eles formavam uma pressão que Charles suportava em silêncio, mas não sem consequências. Em meados de novembro, o sinal final tornou-se impossível de ser ignorado por Anne. Durante uma reunião particular no escritório da Clarence House, ela observou algo que nunca havia visto em seu irmão antes, um cansaço não físico, mas espiritual. Charles parou no meio de uma apresentação, não por estar confuso, mas porque precisava de um momento para reunir forças para continuar. Foi uma pausa que durou apenas um instante, mas para Ana foi o suficiente para confirmar o que ela temia. O rei se preparava para tomar uma decisão à qual resistira o máximo que pôde. Uma decisão que mudaria tanto a monarquia quanto a sua vida na mesma medida. E, assim, enquanto o mundo permanecia alheio, as sementes do anúncio iminente já haviam sido plantadas. Os dias tranquilos de novembro
repletos de mudanças sutis, sussurros estratégicos e verdades não ditas, tornaram-se o prelúdio para um momento que abalaria a coroa. E no centro daquela tempestade silenciosa estava a princesa Anne, firme como uma rocha, aguardando uma responsabilidade que nunca pediu, mas que sabia que aceitaria sem hesitar. O encontro que mudou tudo. O momento que colocou a monarquia em seu caminho irreversível. Não aconteceu durante uma cerimônia, nem diante das câmeras, nem na presença de cortesãos. Aconteceu em uma câmara privada, no interior da Clarence House, um cômodo, usado com tanta parcimônia que até mesmo os assessores mais próximos muitas vezes se esqueciam de sua existência. O rei havia solicitado sigilo absoluto. Sem presença, sem secretários. Apenas um nome estava escrito no pequeno bilhete, discretamente colocado na mesa da princesa Anne. Language not registered for Generation H. Language not registered for Generation. Clarence House, reunião privada. Anne chegou pontualmente, com passos firmes e o rosto sereno como sempre ficava quando a emoção ameaçava transbordar. Ela conhecia bem o irmão e sabia perceber quando uma conversa tinha peso, mas nem mesmo ela poderia ter previsto o quão profundamente aquele encontro em particular alteraria o rumo de sua vida e da própria monarquia. Quando ela entrou, Charles já estava de pé, junto à janela. Alta, uma das mãos apoiada levemente no parapeito, como se estivesse se protegendo da luz de inverno que inundava o cômodo. Por um longo momento, nenhum dos dois disse nada. O silêncio não era constrangedor. Era pesado, o tipo de silêncio compartilhado apenas entre irmãos que sobreviveram juntos a décadas de escrutínio público. Quando Charles finalmente se virou para ela, Anne percebeu imediatamente uma suavidade em seu olhar que não vira desde os dias que se seguiram à morte da mãe. Ele fez um gesto para que ela se sentasse embora, permanecesse de pé, como se não conseguisse organizar os pensamentos o suficiente para se sentar. A hesitação era incomum para ele, e só isso já indicava a Anne a seriedade da conversa. E começou em voz baixa. Não há maneira fácil de dizer o que precisa ser dito. Sua voz era firme, mas cada palavra carregava o cansaço de um homem que havia chegado ao limite do que podia suportar sozinho. Falou da crescente tensão do peso das obrigações internacionais, do escrutínio implacável, do delicado clima político e do desgaste físico que não podia mais ignorar. Anne ouviu sem interromper embora cada instinto a impelisse a falar. Ela sabia que não devia. Seu irmão precisava dizer isso no seu próprio tempo. Quando finalmente chegou ao ponto principal, Charles fez uma pausa novamente, inspirando lentamente, como se buscasse coragem no silêncio da sala. Preciso fazer a transição para certos papéis, disse ele suavemente. Não temporariamente, não simbolicamente, permanentemente. A palavra se instalou entre eles para sempre, como uma pedra que cai em águas profundas. E antes que ela pudesse responder, ele acrescentou: quero que você assuma o controle. Quero que você assuma uma posição que a monarquia não pode se dar ao luxo de deixar incerta. A respiração de Ana ficou presa na garganta, embora ela a controlasse bem. Ela esperava mais responsabilidades. Sempre esperava. Mas desta vez era diferente. Não se tratava da redistribuição de tarefas rotineiras. Era a transferência silenciosa de autoridade, a preparação para um futuro que o público ainda não estava sendo informado de que deveria considerar. Ela estudou o rosto do irmão, vendo não apenas um rei, mas um homem lutando com a verdade mais difícil que um monarca pode enfrentar os limites do seu próprio tempo. Quando finalmente falou, sua voz era calma, mas suas palavras carregavam a gravidade do momento. Se isso é o que precisa ser feito pela coroa, então será feito, disse ela. Mas Charles, diga-me, honestamente você está preparado para o que isso significa? Era a única pergunta que ele vinha evitando, não por falta de coragem, mas porque reconhecê-la tornava a realidade inegável. Após uma longa pausa, ele assentiu. Estou preparado, disse ele em voz baixa. Mas gostaria de não estar. A sala mergulhou em um silêncio ainda mais profundo que o primeiro. Nenhuma linguagem cerimonial, nenhum protocolo, ensaiado apenas um irmão e uma irmã confrontando uma verdade que nenhum dos dois queria encarar. Quando a reunião finalmente terminou, Anne saiu com a postura ereta, os passos firmes, mas por dentro, uma tempestade havia começado, não de medo, mas de responsabilidade. Ela agora desempenhava um papel
que remodelaria o futuro da monarquia e o desempenharia com a mesma determinação inabalável que definira toda a sua vida. O que nem ela, nem Charles perceberam naquele momento foi a rapidez com que o mundo reagiria assim que o anúncio ultrapassasse os muros do palácio. Porque, embora a conversa permanecesse privada, as consequências já se acumulavam, aguardando o momento de virem à tona. O palácio estava dividido por trás das portas de um novembro tenso. Nos dias que se seguiram ao encontro privado entre o rei Charles e a princesa Anne, o palácio transformou-se num cenário de tensões silenciosas. Nada de dramático aconteceu em público. É claro que a monarquia nunca revela suas tensões através de espetáculos. Em vez disso, a pressão manifestou-se de maneiras sutis, que apenas os iniciados conseguiam detectar em agendas cuidadosamente alteradas, em reuniões repentinas, a portas fechadas em memorandos discretos com circulação restrita. O Palácio de Buckingham entrara num período de incerteza controlada a um momento em que cada decisão carregava um peso muito maior do que o seu significado superficial. Os primeiros sinais surgiram entre os funcionários de alto escalão. Conselheiros que haviam se acostumado com a supervisão direta de Charles passaram a receber instruções com mais frequência por meio de intermediários. Tarefas que antes exigiam a aprovação direta do rei, agora eram encaminhadas ao gabinete da princesa Anne de forma discreta e sem cerimônia. Nenhum anúncio oficial havia sido feito ainda, mas a estrutura da instituição já demonstrava uma mudança em seu equilíbrio, favorecendo-a. Aqueles que serviram tanto à falecida rainha quanto ao atual rei reconheceram o padrão imediatamente. Não se tratava de uma delegação, mas sim de uma transição. Dentro da ala de comunicação, um tipo diferente de tensão começava a se formar. Analistas encarregados de monitorar a opinião pública notaram um aumento incomum nas especulações em torno da agenda de inverno da família real. Corriam rumores sobre aparições adiadas, compromissos reduzidos e ajustes de última hora. Nenhum desses eventos era catastrófico individualmente, mas, em conjunto, pintavam um quadro de instabilidade. O palácio já havia sobrevivido a invernos turbulentos, mas este, marcado por um sigilo meticuloso e uma cautela repentina, era diferente. Parecia que a instituição se preparava para um anúncio que o mundo ainda não estava pronto para assimilar. A princesa Anne, por sua vez, agia com uma firmeza decisiva que disfarçava o peso emocional que carregava. Ela participava das reuniões com uma precisão incomum, fazendo perguntas incisivas, recalibrando cronogramas e assumindo responsabilidades que antes pertenciam a seu irmão. Os funcionários descreveram seu tom de voz como mais ríspido que o habitual, não por irritação, mas por necessidade. Ela estava construindo a infraestrutura necessária para assumir funções que nunca almejara, mas que não podia recusar. E, embora mantivesse a compostura, externamente, aqueles mais próximos a ela notaram que ela permanecia mais tempo em seu escritório à noite, revisando documentos sozinha, depois que os corredores ficavam em silêncio. Enquanto isso, o príncipe William se encontrava na encruzilhada de duas realidades conflitantes. Por um lado, ele apoiava, integralmente, o papel ampliado de Ana. Confiava em seu julgamento, admirava sua disciplina e sabia que ela era a única integrante da família real capaz de estabilizar a instituição durante um período delicado. Mas, por outro lado, compreendia a implicação tácita da decisão do rei. Charles estava se preparando para um futuro no qual talvez não mais estivesse à frente da monarquia com a mesma força de outrora. Essa realidade pesava muito sobre William, um homem que passara o último ano carregando o fardo da sucessão com crescente clareza. Durante uma reunião particularmente tensa no Palácio de Kensington, William analisou o briefing de protocolo atualizado que listava a princesa Anne como a representante sênior designada para diversos compromissos futuros tradicionalmente reservados ao monarca. A lista não era longa, mas seu simbolismo era inconfundível. Incluía eventos de Estado, inspeções militares e recepções diplomáticas, responsabilidades que sinalizavam uma mudança da participação de apoio para a liderança estrutural. Quando a reunião terminou, William permaneceu sentado à mesa de mãos cruzadas, encarando o documento muito tempo depois de os outros terem saído. Pela primeira vez, ele não podia mais negar o que estava por vir. A rainha Camila, enquanto isso, carregava seu próprio fardo silencioso. Ela havia vivenciado os capítulos mais brutais do escrutínio da realeza.
Ela entendia a natureza implacável da narrativa pública melhor do que qualquer pessoa dentro da instituição. Portanto, quando o rei a informou sobre sua conversa com Ana, ela não reagiu com choque. Em vez disso, sua reação foi de uma compreensão silenciosa e devastadora. Ela sabia que Charles havia tomado sua decisão não por fraqueza, mas por amor. Amor pela coroa, pela estabilidade e pela família que ele esperava garantir antes que as circunstâncias o obrigassem a agir. Ela assumiu um papel discreto, porém influente nos dias que se seguiram. Camila coordenou com assessores seniores para garantir que a transição e as responsabilidades parecessem perfeitas quando reveladas ao público. Ela ofereceu apoio a Anne, sem ultrapassar os limites, compreendendo que a princesa valorizava a independência acima do conforto. E ela protegeu Charles de pressões desnecessárias, criando uma espécie de zona de conforto ao seu redor, que lhe permitiu momentos de descanso que ele jamais pediria para si mesmo. Enquanto tudo isso acontecia, pessoas próximas ao palácio notaram uma crescente divisão entre aqueles que estavam preparados para o anúncio iminente e aqueles que desconheciam sua magnitude. Funcionários de longa data reconheceram os ecos de Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation anos em que a monarquia ajustou sua posição sob a sombra do inevitável. Os assessores mais jovens, no entanto, pressentiam a tensão sem compreender totalmente a sua causa, interpretando a urgência crescente como mera pressão do inverno. Ainda não se davam conta de que a instituição estava passando por uma das mais significativas recalibrações internas desde os últimos anos da rainha. Em meados de novembro, o palácio atingiu um ponto de quietude coletiva. Todos os departamentos da comunicação, ao protocolo, da segurança à programação, funcionavam com a precisão silenciosa de pessoas se preparando para um grande impacto. Eles não sabiam a data exata em que o rei faria um pronunciamento público, mas sabiam que estava se aproximando. Sentiam isso pela forma como as reuniões de alto escalão haviam se tornado mais curtas, pela presença cada vez mais central de Anne e pela postura mais serena e reflexiva do próprio Charles. A monarquia havia entrado em um inverno de verdades. Uma época em que todas as preocupações não ditas, todas as tensões ocultas, todas as conversas sussurradas convergiam para um único momento inevitável. E à medida que o mês chegava ao fim, esse momento estava logo à frente, aguardando que o rei desse um passo à frente e proferisse palavras que alterariam para sempre o rumo da família, da instituição e da vida da princesa Anne. O anúncio que abalou a Grã-Bretanha antes do amanhecer. A manhã em que o rei Charles finalmente se apresentou para discursar foi uma que a Grã-Bretanha lembraria por décadas, não por ter chegado com pompa, mas pela quietude que a precedeu. Era um pouco mais de Language Not Registered for Generation H. Language Not Registered for Generation. Quando o primeiro sinal de geada se instalou nos jardins do Palácio de Buckingham, cobrindo as grades de pedra com uma fina camada de gelo. Londres mal despertava. As luzes da rua ainda piscavam. Os ônibus zumbiam suavemente pelas rotas quase vazias e apenas os primeiros passageiros estavam nas ruas, enfrentando o ar gélido. Ninguém sabia que em poucos minutos a monarquia divulgaria uma de suas mensagens mais importantes desde os últimos anos da rainha. As Language Not Registered for Generation H, Language Not Registered for Generation A, assessoria de imprensa do Palácio, divulgou um comunicado tão conciso, tão direto, que correspondentes experientes o releram 2 vezes para confirmar que não haviam interpretado mal seu significado. Em um discurso deliberado e ponderado, o rei anunciou uma reestruturação permanente das funções reais de alto escalão. Ele confirmou a ascensão da princesa Anne a um cargo recém-formalizado, historicamente reservado ao membro mais confiável da família real em momentos de transição institucional. Não foi apresentado como uma assistência temporária. Não foi descrito como uma medida provisória. Era permanente, estratégico e explicitamente ligado à estabilidade da coroa. Em Language Not Registered for Generation segundos, as principais emissoras interromperam sua programação. No programa matinal da BBC, o apresentador hesitou no meio da frase
lançando um olhar de choque visível para a faixa que anunciava a notícia. A Sky News mudou imediatamente para uma transmissão ao vivo. Em Edimburgo, uma passageira parou de andar olhando fixamente para o celular, como se a tela pudesse oferecer uma interpretação diferente das palavras. Do outro lado do Atlântico, onde passava da Language Not Registered for Generation Aqui da manhã na costa leste, âncoras americanos da Channels News Network e da Columbia Broadcasting System se esforçavam para explicar a importância do anúncio. A pergunta, que se repetia em todas as redes, era a mesma: o que motivou uma mudança tão drástica? A redação do comunicado não fornecia detalhes sobre a saúde do rei, mas o tom já contava uma história por si só. Os anúncios da realeza costumam ser suavizados com diplomacia, reconhecimento de serviços prestados, referências à tradição e menções à responsabilidade compartilhada. Este não continha nada disso. Era clínico preciso e carregado com a inconfundível gravidade de uma mudança irreversível. Os analistas logo perceberam a frase mais reveladora. Sua Alteza Real assumirá um papel sênior definido para sustentar as responsabilidades operacionais da coroa daqui para frente. Não temporariamente, não durante o inverno, mas por um futuro previsível. Dentro da Clarence House, o rei Charles permaneceu em seu escritório enquanto as reações chegavam. Ele optou por não aparecer diante das câmeras. A decisão lhe custou emocionalmente, mas ele sabia que o palácio precisava de clareza mais do que de sentimentalismo. Ele entendia que o silêncio havia criado muito espaço para a especulação, e também compreendia que a aceitação do cargo por Anne sinalizava uma mudança profunda, não apenas dentro da instituição, mas dentro da própria família. Quanto à princesa Anne, ela não assistiu ao anúncio. Em vez disso, permaneceu em um corredor silencioso, com vista para os jardins do palácio, as mãos cruzadas atrás das costas, absorvendo o peso de uma responsabilidade que nunca buscara, mas que não podia recusar. Ela sabia que o mundo interpretaria aquele momento de inúmeras maneiras política, histórica e emocionalmente. Mas, para ela, era algo mais simples, algo mais profundo. Era um dever, era permanente, e era o início de um capítulo que redefiniria o futuro da monarquia de maneiras que o público apenas começava a compreender. O mundo reagiu com ondas de choque. Há uma monarquia em transformação. As horas que se seguiram ao anúncio do rei, ao amanhecer, se desenrolaram como um eco global. Cada região reagindo à sua maneira. Cada interpretação acentuando a magnitude do que acabara de acontecer. Na Grã-Bretanha, a reação foi imediata e profundamente emocional. Os programas de rádio, com participação do público, se encheram de vozes trêmulas entre preocupação e resignação. Muitos ouvintes mais velhos compararam o momento às transições de inverno dos anos Language Not Registered for Generations e início dos anos Language Not Registered for Generation, lembrando como mudanças sutis no palácio frequentemente precediam transformações drásticas. Os telespectadores mais jovens, por sua vez, inundaram as redes sociais com incredulidade, questionando como uma figura tão firme quanto a princesa Anne havia se tornado repentinamente o pilar central da monarquia. Por volta do meio da manhã, os jornais se apressaram para finalizar suas edições do meio-dia. As manchetes variavam de "Uma nova era começa" a "O que o palácio não está dizendo". Os analistas não perderam tempo em dissecar o tom do anúncio, destacando sua franqueza incomum e a ausência de uma linguagem tranquilizadora. Um correspondente da BBC observou que a declaração parecia menos uma transferência de rotina e mais um reequilíbrio estrutural de poder. Outro observou que o palácio havia efetivamente confirmado um nome omitido como o estabilizador operacional da monarquia, uma posição raramente invocada, a menos que o soberano enfrentasse crescentes restrições. Em toda a Europa, os canais diplomáticos buscaram esclarecimentos discretamente, não oficialmente, nunca oficialmente, mas por meio das indagações discretas que sempre acompanham notícias inesperadas sobre a realeza. Vários embaixadores solicitaram orientações atualizadas sobre o protocolo. Havia incerteza sobre se os próximos compromissos de Estado seriam liderados pelo rei ou pela princesa Anne.
o Ministério das Relações Exteriores emitiu uma declaração calma e ensaiada. Todos os compromissos permanecem inalterados. Contudo, internamente, a mudança de tom era inegável. O novo papel de Anne já estava moldando a percepção internacional. Nos Estados Unidos, os comentaristas enquadram o desenvolvimento sob uma perspectiva diferente. As principais redes de televisão enfatizaram a reputação de disciplina e integridade de Ana, descrevendo-a como a força mais inabalável da monarquia. Mas, por trás dos elogios, havia outra narrativa que questionava se a decisão do rei sinalizava preocupações mais profundas nos bastidores do palácio. Analistas debateram a eficiência discreta com que Ana havia assumido maior visibilidade nas últimas semanas, concluindo que o público estava testemunhando uma transição controlada sem se dar conta disso. De volta a Londres, o próprio palácio se movia com precisão coreografada. As reuniões foram recalibradas. Os cronogramas foram revisados. Os departamentos ajustaram suas cadeias operacionais para refletir a nova autoridade de Ana. A mudança foi sutil, mas inegável. Uma suave inclinação da monarquia em direção a um novo eixo. E, no entanto, em meio a todas as análises e especulações, uma verdade permanecia clara. Este momento não era sobre ambição. Não era sobre política. Era sobre preservação. A coroa, pressentindo a vulnerabilidade, depositou seu peso na única pessoa capaz de carregá-la, sem vacilar. A princesa Anne tornou-se o escudo da monarquia, e o mundo, assistindo, em tempo real, compreendeu a verdadeira importância dessa transformação.